Quero Jobs. Trajetórias que servem de inspiração. Conversas repletas de ideias. Bem-vindos ao Quero Jobs. Nessa edição estamos com o maravilhoso Gabriel Miziara. Ele que é ator, performer, drag queen, professor de interpretação dramática e produtor de teatro e audiovisual. Gabriel, bem-vindo! Oh, meu amor, muito obrigado, Chá, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo, e espero que a gente consiga passar por esse momento maluco com isso, né? Um dando suporte para o outro, um buscando dialogar com o outro, e estamos juntos. Ai, tenho muito carinho por você. Gabriel foi meu professor e um dos grandes mestres e amigos que eu tenho hoje. Muito obrigada. Ah, coisa linda. Eu tenho a maior alegria do mundo de ter você na minha vida. Ponto. E você na minha. Gabriel, seguinte, Fala, amor. Eu queria compartilhar com quem está ouvindo a gente a sua trajetória, né? Como é que foi lá no início e como é que você chegou hoje a essa pluralidade artística que você tem e como é que foi percorrer esse caminho? Tá. Na verdade, assim, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Taquaritinga, é uma cidade pequena, perto de Araraquara, de Ribeirão Preto. E na minha infância, eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com arte, né? Sempre foi uma coisa muito distante, porque a gente não tinha, Taquaritinga não tem um grande pensamento de cultura, enfim, acho que como todo o interior paulista, né? Tirando alguns polos culturais que você tem, a arte ela ainda é um pouco distante da sociedade. A gente entende isso hoje de maneira muito clara, né? E aí, quando eu estava na minha adolescência, começo da adolescência, na verdade, eu tinha duas professoras maravilhosas, uma de matemática na verdade, eram três. Uma de matemática e duas de português. E que eu sempre tive muita energia, eu sempre era um capeta, um demônio, né? E precisava extravasar essa energia em algum lugar. E aí, às vezes, assim, bem pontualmente, eu e alguns amigos de classe, a gente dava uma tumultuada na classe e bem assim, bem de leve, bem tranquilo. E aí ela entendeu que a gente tinha, eu acho que isso foi uma sensibilidade tanto da dona Suzana quanto da dona Maria Tereza, assim, acho que elas que era a professora de matemática e a professora de português. Elas entenderam que eu e outros amigos, a gente tinha uma capacidade, não sei nem se artística na época, sabe? Mas ela pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, se vocês se comportarem durante a semana, na sexta-feira, e era sempre sexta-feira, na sexta-feira a gente cede tipo 10 minutos finais da aula para vocês apresentarem o que a gente chamava na época de comercial, né? Então a gente pegava alguma coisa da época, assim, alguma coisa que estava em voga. Eu lembro que a gente fez cena da TV Pirata, pegava e fazia paródia de comercial, enfim, a gente pegava um tema e assim, meio que improvisava, sabe? E era um momento, assim. E ali, eu acho que foi uma semente, assim, que eu virei e falei assim, cara, isso é interessante, assim, mas ainda muito ingênuo, era uma brincadeira. Como toda boa arte deveria ser, né? Uma grande brincadeira, assim, sem esse compromisso com acerto, sem esse compromisso com o certo, enfim. E aí, quando eu fui para o colegial, eu conheci uma outra professora de português também, e ela me apresentou coisas assim excepcionais. Me lembro até hoje assim de uma cena dela lendo o poema do Brecht em sala de aula, né? Foi ela que me apresentou Brecht, foi ela que me apresentou Cecília Meirelles. Então foi uma abertura assim de horizontes
que eu não tinha essa... A minha mãe tinha uma coisa muito interessante, que a minha mãe fazia assim, né? Ela falava assim, você tem que ler. Aí eu falava, mas eu não gosto de ler. Ela falava assim, então a gente vai fazer assim, eu vou te... a gente tinha sempre... A gente tinha muito livro em casa, mas não eram livros, assim, não era literatura universal, sabe? Eram umas coisas meio básicas, assim, Monteiro Lobato, né? Essas coisas de criança. E ela falava assim, então, toda vez que você lê um livro, eu te dou, sei lá, na época, R$ 5, né? E eu falei, ah, é legal, e vamos aí, né? E aí eu lembro de, a partir dessa professora de português, que eu estou tentando lembrar o nome, eu lembro do nome do filho dela, e ela é uma pessoa que eu amo, mas os nomes me fogem, porque eu sou muito ruim com nome. Daqui a pouco vem. Ela falava assim, ah, vai na biblioteca da escola, dá uma olhada, e ela incentivava a gente a ir à biblioteca. E eu lembro que um dia eu fui, e estava lá, dando uma olhada assim, e vi o Médico e o Monstro. Maravilhoso. E aí eu falei, nossa, que título interessante, né? O Médico e o Monstro. Engraçado agora, né? Parece que eu estou fazendo sessão de psicanálise, porque eu estou fazendo associação livre, né? E foi muito louco que eu li O Médico e o Monstro, e aquilo, assim, fez, caramba, olha isso, olha esse universo, olha essa possibilidade, né? E é claro que tem uma... Agora eu tô brincando da questão da sessão de psicanálise, mas agora é totalmente real, assim, né? Dessa questão de que um pode ser outro, né? Que tem totalmente a ver com a questão do intérprete, com a questão do artista, da cena. E eu fiquei louco, assim. A partir de então, eu comecei a desenvolver o hábito da leitura, assim, já nem cobrava mais da minha mãe. Já nem, Adoro. já nem cobrava, já não era mais nenhum job para a mamãe. E aí aquilo foi me incitando a pensar sobre esse lugar da escrita, sobre esse lugar da leitura, da literatura, de como isso expandia o nosso universo. Eu sempre fui uma criança que brinquei muito, eu brincava muito sozinho, eu tinha milhões de bonecos de heróis, eu sou fascinado por heróis até hoje, né? Batman na veia, literalmente, e eu tinha esse universo que eu conseguia brincar de criar universos e etc. E quando começou a chegar na época do vestibular, eu falei, meu, eu preciso de alguma coisa que eu sabia que era humanas. Eu jamais, embora biológicas eu adorasse, achava fascinante, mas eu acho que eu não tenho competência para isso, eu não tenho vocação. E exatas nunca. Nunca, 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 nunca. Meu pai era químico, minha mãe, o sonho dela era ter feito faculdade de matemática, e eu falava assim, nem a pau que eu quero lidar com números. E um dia eu estava vendo jornal, e eu estava pensando em fazer jornalismo, aí eu falei, eu acho que eu quero ser jornalista, vou ser jornalista. Aí um dia eu estava vendo o jornal, olhei e falei assim, mas eu não quero ficar atrás da câmera falando uma notícia, ou escrevendo uma notícia, ou, né, numa redação, enfim. Eu falei, eu quero estar em frente né, eu quero estar na frente da câmera, eu quero estar ali, aonde aquele repórter está, mas eu não quero falar notícia, eu quero falar alguma outra coisa. E foi quando me bateu, assim, falei, eu quero ser ator. E na época, imagina, né? Não tinha nem né? E meu pai tinha acabado de falecer, eu tinha 16 anos, estava uma zona em casa, uma loucura. E aí eu virei e falei, é isso, é isso, é isso, é isso. Foi uma, sei lá, né? Foi uma iluminação. O Daimon se apresentou, sei lá o que aconteceu. E aí eu falei, é isso. E é isso, é isso, é isso. E, assim, botei na minha cabeça, tentei, quando eu prestei a ECA, eu coloquei como primeira opção, eu menti para minha mãe e coloquei como primeira opção artes cênicas, aí a segunda jornalismo e terceira publicidade. E eu fiquei por um ponto para entrar. Aí eu falei, bom, tudo bem, né? Só que aí eu tive uma longa discussão com a minha mãe, uma longa conversa, e falei, olha, é isso, não tem outra possibilidade. E na época foi quando eu conheci, através, né, uma tia que eu sempre morei com ela muito tempo em São Paulo, quando eu me mudei. Ela foi no Sindicato dos Artistas e o Sindicato dos Artistas indicou uma série de escolas
né? E estava lá, em primeiro lugar a ECA, e em segundo lugar o Célia Helena. Eu nem fazia, eu já tinha visto a Célia Helena no palco, porque eu sempre vinha para São Paulo, então eu via a Célia Helena no palco, e toda vez que eu vinha para São Paulo, minha tia levava no teatro, tudo. Então eu tinha visto a Célia, e eu falei, gente, aquela mulher que eu vi em tal peça, não sei o quê. E aí a gente entrou em contato com o Célia e estava aberto o processo seletivo. Em uma semana eu fui para São Paulo, fiz a minha inscrição, peguei tudo para ler, que eu tinha que pegar para ler, voltei para Taquaritinga, fiquei estudando, fui fazer o processo seletivo, passei e entrei. Então foi esse lugar, assim, né? E foi lá que eu conheci foi lá que eu acho que eu me tornei, sei lá, foi ali que eu aprendi a ser gente, sabe? Foi no Célia que eu aprendi a pensar. Foi no Célia que eu aprendi, que eu entendi, né? Que a arte é muito mais do que o foco que está em você, né? Mas o foco está no entorno, o foco está no todo, que a arte é um retrato, sim, da sociedade que a gente vive. Com certeza. Foi ali que eu entrei em contato majoritariamente com tudo de literatura que eu li. Ali eu me apaixonei mais ainda pela literatura, não só pela literatura dramática, porque o Sérgio Coelho, na época, que foi um grande professor de história do teatro que a gente teve, um dia ele virou e falou assim, você já leu O Estrangeiro, do Camus? Eu falei, não, nem sabia quem era Camus, né? Muito menos L'Étranger. Aí ele falou, acho que você vai gostar. Eu falei, tá bom. E um dia, num sebo, comprei O Estrangeiro e passei, assim, do começo da tarde até a manhã do dia seguinte, sem parar de ler, que eu li direto O Estrangeiro, tive uma catarse. Uau. E falei, caralho, é isso, a arte tem essa potência. Então, foi isso, assim, aí lá eu conheci, bom, enfim, lá eu conheci Marcelo Lazarato, que foi meu diretor nos meus 2 últimos semestres, e depois juntos a gente formou a Elevador de Teatro Panorâmico. Conheci os meus melhores amigos da vida, que, né, estavam na Elevador Panorâmico na época, e que são meus grandes amigos, meus grandes companheiros e companheiras até hoje, né? E ali eu acho que eu aprendi a pensar, de verdade, foi no Célia. Concordo com você, e não podia concordar mais. E como é que foi formar a Elevador? Como é que foi o processo? Cara, foi incrível, né? Porque a Elevador, eu era da turma da manhã e a Elevador era da turma da tarde. Só que eu estava 6 mestres, ó, o inconsciente falando, né? Literalmente, né? Eu estava 6 mestres, porque eles são mestres até hoje. 6 semestres à frente deles, né? Eu tinha entrado meio ano antes. Só que eu ficava no Célia muito tempo, porque eu não tinha nada o que fazer em casa, graças aos céus, eu tinha esse privilégio de poder ficar lá. Então eu ficava manhã, tarde e noite no Célia, porque ou eu ficava lendo coisas, ou eu ficava ajudando outras turmas, que aí acabou acontecendo isso, né? Quando eu tinha aula com alguém, como eu ficava lá à tarde, aí a pessoa falava assim, você não está fazendo nada à tarde? Vem operar som na minha peça. E aí eu lá, aí o Marcelo ou o Nelson Baskerville ficava dirigindo as cenas, e eu ficava do ladinho do som, na época com CD ainda, né? Ficava ali do ladinho do som, eu sou da época do CD e às vezes da fita cassete. Mas isso a gente abafa. E ficava ali do ladinho com o roteiro, né, com a peça do lado, marcava tudo, não sei o quê, e foi onde eu fui aprendendo também a fazer assistência de direção. E aí conheci a turma da Elevador e a gente se virou assim melhores amigos. E quando eu estava me formando, a minha turma foi uma turma que se formou com pouquíssima gente. E aí a gente precisava de mais gente para fazer a peça. A gente fez o Estado de Sítio do Camus. E aí a gente chamou pessoas do Elevador para compor os outros personagens que estavam na peça. E aí, assim, quando terminou, na peça de formatura deles, eu fui trabalhar na técnica e a gente era tudo muito junto, muito grudado. E o Marcelo estava com desejo, naquela época, de formar uma companhia. Então, assim que eles se formaram,
o Marcelo falou, vamos montar um grupo? Vamos. E aí eu fui convidado para integrar. Bacana. E depois disso, quais foram os próximos passos? Então, aí eu O que estava numa aconteceu? época, a primeira peça da companhia foi A Ilha Desconhecida, né, que é a adaptação do conto do Saramago para crianças. Uhum. E nessa época, foi logo depois que eu me formei, eu fui chamado para fazer um espetáculo infantil da Marília Toledo e do Rodrigo, chamado Amígdalas, que era muito legal. Que ali foi onde eu conheci Marcelo Médici, foi onde eu conheci o Claudinei Brandão, Débora Serritiello, um monte de gente assim inacreditável. Foi um processo de aprendizado assim excepcional. A Regina Galdino que dirigia. E eu não pude fazer A Ilha Desconhecida como ator. Então eu ficava também nesse suporte. Só que Uhum. eu já tinha a ideia, e no primeiro EPA eu já tinha apresentado um pequeno... O tema da loucura é um tema que me acompanha há muito tempo, e ali já tinha um embrião dessa coisa. Eu gosto muito de monólogo, né? Eu gosto desse autodesafio, de você se colocar ali buscando essa interlocução e com questões que são minhas, né? E que eu tento de maneira mais plural possível democratizar, né? Sem ficar naquela coisa, eu tenho uma questão. Não, a minha questão com a loucura é uma questão que me impulsiona a falar sobre ela. Eu não vou resolver isso. Mas eu precisava fazer aquilo e eu já tinha entendido que era pela questão artística. Então, eu tinha começado a desenvolver o processo do que seria o Loucura depois, o segundo espetáculo da companhia. Aí, um dia, eu chamei o Marcelo para ver. Eu falei, você dirige? Ele falou, dirijo. Então, aí a gente começou um processo de pesquisa muito intenso, de 6 meses de leitura, assim. O Marcelo me deu muito material, tinha coisas que eu tinha lido que ele não tinha lido, então a gente foi trocando referências. E aí a Ilha Desconhecida foi um sucesso de público e crítica e saiu, né? Fez uma temporada no Sérgio Cardoso e depois foi para o TBC. E quando a Uhum. gente foi para o TBC, a gente sempre foi muito bem recebido e a gente queria muito continuar. E a gente foi continuando bancando a Ilha Desconhecida lá e tinha um espaço no TBC chamado Espaço Escada. Foi onde eu propus para o Zeca Bittencourt, que era o curador na época da programação do TBC, eu Uhum. propus para ele o Loucura. E aí um dia ele liga para a gente e fala assim, olha, caiu uma pauta do Espaço Escada, vocês querem estrear em 2 semanas? 2 ou 3? Acho que eram 3, não sei. Aí o Marcelo me ligou na hora, virou e falou assim, vamos? Eu falei, vamos. E foi um processo intensíssimo de 3 semanas de ensaio. E a gente estreou e acho que foi o meu grande, né, primeiro passo de entender que, de fato, uma angústia, né, uma questão que te angustia pode virar algo que toque alguém. Né? Que você expande o universo e você consegue, de fato, através de uma pergunta que você se faz, propor um outro questionamento às pessoas que te assistem. E abrir uma discussão, E aí, né? Loucura foi uma primeira temporada de 2 meses. Aí a gente terminou a temporada. No começo do ano seguinte, o Zeca virou para a gente e falou assim: vamos de novo? Vocês estreiam, acho que era janeiro ou fevereiro. Eu falei: vamos. E a Elevador topou. A gente estava, né? É um projeto da Elevador, não é um projeto meu. Uhum. E isso é importante dizer, né? É muito bonito quando um grupo abarca isso. E acho que a Elevador sempre teve isso, né? De abarcar projetos pessoais e transformar isso em algo que era coletivo. E aí a gente estreou. Quando a gente estava fechando a segunda temporada, foi quando o Sérgio Coelho, que na época tinha sido meu professor, e foi assistir e soltou uma crítica maravilhosa na Folha. E aí, assim, a gente teve um boom de público. Aí o TBC propôs para a gente continuar a temporada. A gente continuou a temporada quando estava de novo, né, numa curva descendente de público.
O Guzik, o Alberto Guzik, foi um dos grandes críticos que a gente teve, que morreu muito cedo, assistiu e soltou uma outra crítica no Estadão, assim, excepcional, e aí a gente ficou praticamente 6 meses em cartaz direto. Uau. Então foi incrível, assim, foi incrível. Depois a gente foi para o Festival de Curitiba, a gente fez muitas coisas, assim, o Loucura continua vivo até hoje, né? Ano passado a gente fez novamente, comemorando nem sei quantos anos, não lembro, né? Lá na Elevador, eu sou péssimo para data, eu sou Tá tudo péssimo, bem. péssimo. Eu assisti essa última. Fiquei Então, encantada. e aí a gente, É realmente muito fez e potente. o Marcelo fala assim, né? E eu tenho isso. É um espetáculo que eu quero fazer até os 90 anos, porque o que vai mudar é o corpo, o que vai mudar é a densidade. Eu me lembro que com 20 anos eu fazia muito mais força, né, do que eu faço hoje para fazer o espetáculo. Coisas se adensaram, porque, né, o nosso grande a nossa grande dádiva como intérpretes é isso, né? A nossa vida vai nos dando mais camadas, ela vai aprofundando o nosso trabalho. Sim. Então, coisas que ali eu entendia como que eu tinha que fazer muito esforço para chegar em lugares, hoje, né, com todas as porradas que a gente está tomando e que vai continuar tomando, essas coisas se adensam, outras camadas vão aparecendo, né? E eu acho que isso é ser lindo, isso é lindo no trabalho do intérprete, porque a gente não envelhece nunca, né? Verdade. Nunca, a gente só se aprimora. Com certeza. Bom, você tem dezenas, né, no repertório de peças em cartaz. E eu queria saber quais são, né, imagino, não sei se mudou tanto, mas os grandes desafios de colocar uma peça em cartaz, mantê-la em cartaz, o que é necessário para que isso aconteça? Né? Porque vocês formaram um grupo sozinhos, né? Imagino, sem apoio externo. Sim. Então foi ali um grupo de artistas que decidiu formar um grupo de pesquisa e surgiu um material bacana ali, falou, não, a gente quer mostrar isso para outras pessoas. E como que é essa organização? Quais são os desafios? Como é que foi feita a captação de recursos? Se foi recurso próprio? E aí, entre colocar em cartaz, manter em cartaz, como é que é esse processo? Acho que os desafios são os desafios que a gente enfrenta diariamente, né? Que é essa questão de você manter o teu desejo ativo. Você manter o teu desejo, né, de estar junto, o teu desejo de pensar o mundo desta forma, né, de transpor um conteúdo que é literário para o palco, né, seja literatura dramática, seja literatura convencional, enfim. Eu acho que os desafios são esses, assim, né? A gente pouquíssimas vezes teve algum apoio externo, a gente teve algumas edições de fomento que nós pegamos, mas isso não dava conta, né? Nunca deu conta exatamente de manter o grupo, porque a gente nunca, a gente não, teatro não tem capital de giro, né? Você não tem capital de giro, é diferente do teatro feito antes da ditadura e depois da ditadura militar, né? Antes da ditadura militar você tinha, a Fernanda Montenegro fala isso, você ia no banco, fazia um empréstimo, levantava a peça e aquilo se pagava, né, com a própria bilheteria. Agora, depois da ditadura militar, né, quando você tem aí uma ascensão da questão da televisão, né, da disponibilidade das pessoas terem um entretenimento em casa, você vai tendo um afastamento do público da sala de espetáculo, né? E você também tem uma diminuição, e isso um pouco mais para frente, né? Quando a gente perde os nossos grandes teledramaturgos, né? A gente tinha a Vianinha, a gente tinha o Guarnieri, a gente tinha a Diniz Fati, né? Uma galera que vem do teatro e que traz esse pensamento para a televisão. E aí a gente foi vendo um certo sucateamento, não sei se é essa palavra talvez, mas a gente foi vendo uma perda de qualidade textual, né? E cada vez o conteúdo que se é colocado vai muito mais para a questão melodramática
né, de uma história de amor, e a gente sabe que isso faz parte, mas não é só isso. Você Sim. pode discutir, né, temas relevantes a partir de um recorte de uma história de amor, ponto, né? Mas eu acho que isso também contribuiu para esse afastamento do público do teatro. E quando você faz ainda, né, você faz um teatro que não é um teatro voltado simplesmente para o entretenimento do entretenimento, né? Sim. Você ainda tem um desafio maior, que é o de você encontrar as pessoas com as quais você vai dialogar, Sim. né? Então, eu acho que o teatro de grupo e o teatro de pesquisa, que muito fortemente, né, a gente tem em São Paulo, a gente tem algumas companhias no Rio de Janeiro, Minas, Bahia, né? A gente tem grupos do Nordeste que também fazem teatro, né, dentro dessa linha de pesquisa. Muitas vezes você encontra essa barreira de interlocução, né? Uhum. Mas acho que o desafio é você, e acho que a gente teve isso desde a primeira peça, né, que é a Ilha Desconhecida, a gente teve esse entendimento de que a gente não precisa tirar a qualidade do que aquilo tem, porque o público vai ler, o público tem capacidade de ler, a gente não pode subjugar o espectador, nunca. Sim. Entende? Você pode dar ferramentas para auxiliá-lo na leitura, né? E eu acho que esse talvez seja o nosso maior desafio, né? Quais são os dispositivos que a gente coloca, né? Acho que a gente nunca, acho que talvez, eu acho que eu posso dizer isso com bastante segurança, acho que a gente nunca se traiu, sabe? De fazer uma coisa e falar, não, vamos fazer isso só para a gente ganhar uma grana. A gente fazia o que a gente queria. E fazer o que você quer tem o seu custo, né? Então, assim, a gente nunca teve um salário que você fala, nossa, sobrevivi de fazer teatro de grupo. Nunca. A gente trabalhava em outros lugares para conseguir manter, né? Entendi. Então, eu dava aula, Marcelo dava aula, a maioria das pessoas da Elevador, né, são professores, se tornaram professores em diversos lugares. É isso, para você manter a tua crença, né, naquilo que te move. Então, eu acho que esse é o maior desafio. E depois, mesmo quando eu me desliguei da Elevador, o desafio continua sendo esse. O desafio da criação, né, de você criar, de você colocar em cartaz, de você manter, é esse. Porque não adianta eu querer fazer algo que não me toque, né? Eu posso até fazer a convite, mas aquilo, né, eu vou lá e vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, óbvio, né? E eu acabo tendo o privilégio, e isso é um privilégio mesmo, né, de todos os convites que eu recebi de coisas para fazer, que não eram minhas, ou que eu não tinha pensado naquele projeto, são projetos de pessoas nas quais eu acredito profundamente no pensamento. Acredito profundamente naquilo que elas têm como premissa de arte. Bacana. Então, isso é muito bom, né? De Sim. fazer, por exemplo, O Homem, a Besta e a Virtude do Pirandello, com direção do Marcelo, mas era um projeto da Débora Duboc, né? Uma comédia maravilhosa, mas que faz a gente pensar, né? É ir fazer o Volpone do Ben Johnson com a Neide Veneziano e fazer um trabalho de máscara, né? Que eu nunca tinha feito na vida e tá, né? Com a Neide Veneziano, com Claudinei novamente, de ter conhecido o Xepa, de poder trabalhar com Chico Carvalho, né? Com pessoas excepcionais, né? A Tuna Dueck, bom, enfim, né? São pessoas excepcionais que a gente tem oportunidade de trabalhar. Quando o Marcão me convidou para fazer a ala de criados, né? Conhecer a Cecília Boal, que era que era propositora do projeto, né? Cecília Boal, gente, né? Um texto de um autor argentino. Trabalhar com a Manu, que foi minha companheira de Célia Helena, com os outros companheiros, né? O Scarpelli, o Dudu, né? É isso, você vai ampliando, e são todos projetos que eu acredito. A Jana Sodô, quando propõe o término do amor para a gente, né? Quando propôs o Não se brinca com o amor, e eu tive oportunidade de trabalhar com a Anne Kessler, da Comédie Française, né? Uma diretora francesa inacreditável. Então, são projetos que você tem
é uma dádiva que cai na sua mão. E aí, quando você vai produzir as suas coisas, você entende que é isso, né? O amor que você faz um projeto que não é seu, o projeto que é seu, o amor é o mesmo. Só que é isso, aí você tem as dificuldades de produção, você tem as dificuldades de escolhas que você vai fazer. Porque eu brinco assim, né? Eu nunca me paguei, eu nunca paguei as ondas, eu nunca paguei Cindy, que são projetos meus. Eu nunca paguei, né? Mas é isso, você faz e você mantém porque aquilo você acredita. Sim. Você acredita. Pode parecer pueril, pode parecer quase naif falar, mas você faz porque você ama. Entendi. E porque você não vê outra possibilidade de expressão. Não, faz todo sentido. Eu queria entrar um pouco, né, nesse teu lado produtor, e saber um pouco como ele começou, tanto o produtor de teatro como o produtor de audiovisual, porque e também até antes da gente entrar nisso, esses convites que você acabou de contar, né, que eles apareceram por meio de uma agência na qual você estava cadastrado? Foi uma circunstância na qual você se colocou por meio da companhia ou por meio de dar aula e conexões que você fez? Como você acha que eles chegaram a você? Eu acho que todos os projetos para os quais eu fui convidado, com certeza foram pessoas que eu conheci dentro do Célia Helena. Tá. Todos. Tirando a Neide Veneziano, que eu não conheci no Célia. Mas eu Enquanto fui professor chamado... no Célia? Enquanto professor ou enquanto companheiro de corpo docente, né? Tá. Então, a Jana eu conheci no Célia, né? Eu conheci a Jana, eu a vi como aluna, ela não foi minha aluna, mas aí, assim, a Jana teve uma trajetória, a Jana é uma atriz brilhante, né? A Jana, eu lembro de ver a Jana em cena lá no antigo teatro, na Liberdade, e a Jana é um troço em cena, é um troço, é uma coisa excepcional. E você acaba se afinando, né? Você vai Sim. se aproximando dessas pessoas, né? Então, o Homem, a Besta, a Virtude, o Marcelo já era diretor da companhia. Entendi. E aí teve um problema de elenco e o Homem, a Besta, a Virtude eu substituí o protagonista da peça em 10 dias. Uau. 119 páginas de texto. Apenas. Apenas, mas foi uma loucura maravilhosa, assim. E foi um grande voto de confiança, né? Sim, foi um grande voto de confiança do Marcelo, um grande voto de confiança da Débora. Foi ali que eu conheci o Thiago Adorno, que eu amo, né? O Fê, eu já tinha trabalhado na companhia, trabalhamos novamente juntos, conheci o Elcio, através do Elcio conheci o Borg, enfim. Você vai expandindo, sabe? Mas é isso. Acho que todas são esses lugares onde você... Eu acho que o Célia, ele é um lugar de conexões. Não é à toa que a gente está junto aqui hoje. Sim, verdade. Né? E você vai descobrindo afinidades. Então, aí o Marcão, que sempre foi, né? Eu nunca tive aula com o Marcão, mas foi sempre meu companheiro de corpo docente. Quando eu fui para a graduação, ele me deu aula. E ali, assim, a gente já tinha tido o desejo de trabalhar junto. A gente trabalhou junto porque ele dirigiu a formatura da faculdade quando eu estava. E aí, logo depois, ele me chamou para fazer o aula de criados. Ele falou, tem um texto, é isso aqui, né? Então, você vai criando essas conexões. Eu nunca tive assim, em teatro, nenhuma agência, eu nunca tive um intermediário, sempre foi por essas afinidades, por esses lugares, né, de trabalho, de estar junto, alguém ouviu sobre mim e aí pergunta para alguém indica, porque o meio teatral tem isso, né? O meio teatral tem isso, e eu acho que isso é muito importante. Se você, de fato, se coloca, né, a diferença que a gente fala entre vocação e talento, né?
Você pode ser super talentoso, você pode ser super talentosa, mas se você não tiver a vocação, e a vocação significa isso, né? Você trabalhar diariamente e muitas vezes não pensando no produto final, né? Essa coisa mercadológica, né? Da questão, como é que eu vou aparecer? Eu nunca me preocupei de como eu ia aparecer quando eu estava operando som numa peça. Entende? Eu nunca me preocupei. O que me movia era estar lá fazendo aquilo com aquelas pessoas e aprendendo. Com certeza. Né? Porque você está aprendendo. Eu olhar o outro, né? E o teatro é esse lugar, o teatro é o lugar, né? Onde você se coloca no lugar do outro. É isso, é onde você pode aprender. E eu estava em aprendizado o tempo inteiro e hoje ainda continuo nesse aprendizado de olhar, né, e de ver muitas vezes ex-alunos que hoje são companheiros de palco e etc. E falar, caralho, olha que coisa linda. Né? Eu não estou competindo com ninguém. Eu acredito muito no que o Saramago fala, né? Aquilo que é seu, as suas mãos há de vir parar. Não sem trabalho, mas o que é seu, né? E você vai construir esse lugar. Sim. E aí a questão da produção, acho que a produção em teatro ela é inerente. Se você quer fazer, você vai produzir. Né? Não vai ter nenhum produtor que vai bater na tua porta. É diferente, né? A maneira como a gente tem de produtor aqui e os produtores em outros países do mundo, né? Porque tem produtores em outros países do mundo que têm os seus projetos e aí fala assim, para esse projeto eu quero tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Aqui não, aqui é diferente. Aqui você fala, bom, então eu tenho um projeto, eu vou produzir esse projeto e eu vou produzir da maneira que der. Aí você escreve edital, você faz tudo, nananã, todas buscando recursos, né? Apresenta para a SESC, bota no edital do SESI e vai tentando, né? Mas muitas vezes, quando você não tem nada e o desejo é grande, é aquilo, assim, você faz dívida. Você faz dívida. Você olha e você fala assim, bom, método tradicional. Assim, a gente tem um grande parceiro da Canto, que é o Marcos Arzua, que é um cara, assim, excepcional, que muitas vezes apoia projetos, ele apoia tanto projetos em esporte quanto em projetos em teatro, né? É uma das poucas pessoas que tem empresas que buscam este lugar de apoio quando ele patrocina esporte, ele patrocina atletas, se não me engano, é só para provas de nado em alto mar, né? Só que são pessoas que normalmente não têm condições. Então, são pessoas em situação vulnerável que aí ele pega, tem uma equipe toda que acompanha essas pessoas, aí tem nutricionista, treinador, tudo. E no teatro, o Marcos, além de ser um grande escritor, ele é um grande parceiro e produtor. Então, ele entra nos projetos e ajuda a viabilização desses projetos. Né? Então, ele ajudou a gente na produção do Carta para Além dos Muros, ele ajudou a gente na produção das Ondas. Assim, é um cara que a vida presenteia. Vamos divulgar o nome dele de novo? Marcos Arzua Barbosa. É um cara excepcional. Fantástico. É um grande incentivador da cultura e do esporte, sabe? É um grande incentivador da cultura e do esporte. E é um parceiro assim, exatamente, que é um cara que entende, né, o seu papel nesse lugar de poder propiciar o acesso à cultura para o máximo de pessoas possíveis. E tem projetos lindos. E Gabriel, na tua visão, qual a grande diferença entre o produzir teatro e o produzir audiovisual? Qual é a diferença dos chapéus que são colocados nessas duas funções? O teatro, ele é artesania. Tá. Né? Então, você vai...
sei lá, assim, quando eu vou produzir um espetáculo, eu vou trabalhar com as pessoas e eu vou entender que aquilo tem um prazo estendido. Eu posso estrear daqui, né, a 2 meses e eu posso estrear ano que vem. Agora, pós-pandemia, sabe-se Deus quando a gente vai poder estrear alguma coisa, mas enfim. Sim. E o cinema não. O cinema, ele tem algo que é muito... Eu acho que a grande diferença é a técnica. A Tá. técnica é muito diferente, entende? Porque você, a partir do momento que você entra num estúdio, você tem ali, né, e todas as produções que eu fiz, né, fora produções minhas, mas que eu participei como ator, é aquilo. Você tem 12 horas de set, né? Você tem um cronograma do que tem que acontecer, no tempo que tem que acontecer, e aquilo tem que acontecer. Okay. Então tem uma máquina que tem que funcionar, porque custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro. Cinema custa muito dinheiro, né? O teatro, ele pode custar muito dinheiro, ele pode custar pouquíssimo dinheiro, né? Mas o cinema tem a produção do cinema, ela tem um outro lugar que é a pós-produção. Porque você tem a pré, você tem, né, o período que você está fazendo as filmagens e você tem a pós. Então, um projeto, ele pode durar... O Carta foi um projeto relativamente curto, entre pré, né, e assim, fora a pesquisa do Dé, enfim, né, do André Canto, que é meu companheiro e diretor do filme. Eu falo Dé como se todo mundo conhecesse, né? Então tem esse lugar que você tem muita pesquisa anterior, você vai filtrar essa pesquisa, vai levar isso para a filmagem e depois tem todo o trabalho de entender como aquilo vai se construir em discurso. E esse período relativamente no teatro, curto durou quanto tempo? 2 anos e meio. Uau! Okay. Porque é isso, assim, né? Você tem uma pesquisa anterior, você tem uma pesquisa iconográfica anterior, você tem equipe de pessoas que fazem a pesquisa histórica para você e pesquisa histórica de imagem. Então essas pessoas vão buscar bancos de imagens na Globo, na Bandeirantes, na Cultura, em todos esses lugares como imagens de arquivo, né? Para você entender como aquilo foi dito naquela época, né? E isso é um discurso histórico, principalmente quando se trata de um documentário, né? O documentário tem isso. E aí tem depois todo o período pós que você tem, sei lá, você tem 90 horas de filmagem e você tem que transformar aquilo em 1 hora. Pensa. 90 horas você tem que transformar em 1. Então, assim, é um trabalho excepcional. Fora que depois, né, tem todo o trabalho técnico de tratamento de cor, tratamento de som, a colocação da trilha sonora, tudo que envolve essa pós-produção. Aí depois todo o período de lançamento e, bom, enfim, é uma coisa imensa. O teatro, a gente pode ficar 1 ano em pesquisa, né? Você pode ficar 1 ano em pesquisa e muitas vezes aquilo simplesmente ser algo que te serviu para embasar um outro projeto, né? E você pode pesquisar sozinho, você pode fazer isso, né? O cinema é mais difícil. O cinema é muito mais difícil nesse sentido. E você pode pegar, né, uma cadeirinha, botar no palco, botar um foco e você conta uma história. No cinema, tem outras coisas que são envolvidas, né? Um outro tipo de narrativa. Então, é um outro tipo de como produzir esta narrativa. Verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha, assim, que é possível, né? Mas para quem está começando ou se reinventando, como que essas pessoas elas podem iniciar na produção de cinema ou na atuação para cinema, assim, o que é necessário? Quais são
os passos que elas têm que tomar praticamente para não ficar refém de ser selecionado, ou o que é possível que elas ativamente façam? Estudar. Você Tá. tem que estudar. Você tem que estudar. Você tem que entender que são duas mecânicas absolutamente distintas. A maneira como se produz teatro é diametralmente oposta da maneira como se produz audiovisual. Diametralmente oposta. Uhum. Né? Porque por conta disso, assim, você vai envolver uma equipe muito grande. No teatro, se eu for fazer um monólogo, eu vou envolver o quê? Eu vou envolver 15, 20 pessoas, né? No cinema, você vai envolver no mínimo 40, 50, né? E você tem que saber de legislação, você tem que saber das possibilidades que você tem de edital, você tem que saber como se produz um roteiro, né? Você tem que entender como aquilo se dá, porque uma coisa é o que eu imagino, outra coisa é o que eu, né? E o teatro também tem isso, né? Entre o que a gente idealiza e o que se realiza, existe um Grand Canyon imenso, Com né? certeza. E eu acho que é isso, assim, mas eu acho que você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que entender, você tem que ter um mínimo de domínio das ferramentas possíveis para que você possa dialogar com as pessoas, Uhum. né? Então, quando você vai conversar com um fotógrafo, você tem que entender que ele está falando, né? Ah, talvez então seja melhor usar uma lente X do que uma lente Y. Essa câmera é melhor ou essa câmera tem muitas questões técnicas que se colocam e que você, né? Ou você vai chamar uma pessoa que você confia plenamente, ou você tem algum tipo de domínio disso. Porque daí você pode dialogar com essa pessoa e entender. Então, você tem que estudar. Maravilha. Você tem que estudar, né? Você tem que ver, você tem que... E eu acho que mais que isso, né? A gente tem que privilegiar. Então, a gente tem que ver cinema nacional, sim. A gente tem que ir lá olhar, né? E ver o que está sendo produzido. Para a gente entender o que é que a gente quer fazer. E eu acho que o teatro também tem isso, né? A gente tem que ver teatro para entender o que a gente quer fazer, porque não é só um desejo próprio, né? Está no âmbito do seu desejo, sim, mas como é que você vai produzir isso, Com certeza. né? E não cai do céu, assim. Embora a questão audiovisual, tudo bem que no governo atual está tudo muito instável, né? Tudo, mas o setor audiovisual teve assim uma parada na Ancine, tá uma loucura, assim, uma loucura. Mas você tem no audiovisual, você tem muitos recursos que você pode, né? Vários editais de roteiro, de pós-produção, de filme, né? De finalização. Você tem isso. Você tem esses editais que você pode entrar em concorrer. Diferente do teatro, que você tem alguns editais, mas que são para produção de peça. Não, o cinema conseguiu setorizar isso. Então, você tem projeto de desenvolvimento de roteiro, né? Você tem projeto de desenvolvimento de recurso para você fazer a sua obra, você tem edital de finalização de obras, né? Você tem várias instâncias. Excelente saber, né? Dá para ter uma diversificação de atuação também, né? Sim, e para a gente sair desse sonho, né, desse imaginário de que é fácil. Sim. Não é. É um trabalho do cão, como produzir arte nesse país. Qualquer coisa que você vai fazer é um trabalho do cão, né? Você vai matar 5 leões por dia. Não é pouco, Né? né? Mas a questão é isso. O que é que você quer e como é que você se mantém firme aos seus propósitos, sabendo de todas as adversidades. Porque elas virão e elas serão diárias, se não hora a hora. Elas serão, né, minuto a minuto. Fundamental, né? Saber a realidade disso, né? É estrutura.
É estrutura, é você saber sobre estrutura. E isso a gente tem que saber, né? O André vive me falando isso, né? Assim, a gente tem muitas vezes assim, eu viro para ele e falo assim, o que é tal coisa? E ele me explica. E aí eu entendo a estrutura que está atrás disso, Sim. né? E muito do que eu conheci da produção de audiovisual é muito via o André, né? Que entrou na minha vida e eu entendi, né? Ele já produzia para Laís Bodansky, já tinha uma carreira de produtor. Mas quando ele decidiu se tornar diretor, é outro território. Sim. Né? E aí é estudo, é se debruçar, é perguntar, é dialogar e não ter medo da própria burrice, né? Burrice no bom Maravilhoso. sentido que eu estou falando, né? Sim. Você não pode ter medo, você não pode ter medo de perguntar, você não pode ter medo de dialogar, porque não basta eu Perfeito. questionar, né? Não adianta eu questionar o sistema se eu não entendo o sistema. E isso Perfeito. vale para tudo, né? Isso vale para tudo. Com certeza. Com certeza. Falando enfim, né, em questionar, eu queria te perguntar como é que você vê, né, esse momento atual que a gente está e os impactos disso, né, tanto no teatro, no audiovisual e depois que passar esse momento, né, de reclusão e como é que você vê que são os impactos, ou como é que você antevê esses meios, né, esses cenários? Olha, eu acho, respira, Respira. respira e vai. Eu sou um otimista, de verdade, assim. Embora muitas vezes eu tenha vontade de jogar tudo pro alto e falar assim, eu vou plantar batata doce e tomate aqui em São Francisco Xavier, sabe? Eu vou viver de batata doce e tomate. Eu brinco muito com isso, mas eu acho, de verdade, e eu acho que a gente tem visto reinvenções, né? Eu acho que a nossa criatividade está trabalhando em lugares que talvez nós não estivéssemos se nós não estivéssemos num contexto de fechamento. E eu acho que tem sido um período importante, aí eu vou falar para mim, né? Eu vou falar do meu ponto de vista. Tem sido um período de recolhimento e eu tenho conseguido me distanciar e falar assim, ok, o que é que eu vou fazer? E não é o que eu vou fazer no sentido pessoal, né? Não é assim, qual é meu próximo projeto? Não é isso. Mas é como é que nós vamos manter viva a arte, né? E a arte que existe em mim, e como eu sou um pedagogo e como eu sou uma ponte, né, entre pessoas que estão chegando, né, e o que existe hoje, né, na questão da prática teatral, e isso de maneira muito humilde, não estou falando que eu sou, né, pelo amor de Deus, de entender como manter o desejo aceso. Sim. O desejo de produzir, o desejo de entender a sua voz, né? De entender como é que você coloca os teus questionamentos em diálogo com o mundo, né? E eu acho que a gente vai ter que entender de verdade, de uma vez por todas, que a arte não está apartada da vida. Ela não Lindo. está. Lindo. Ela não está e assim, de verdade, né? Se a gente vê o que foi produzido até hoje e o que a gente consegue historicamente olhando, né? Os polos fundamentais do que a gente conhece enquanto pintura, enquanto música, enquanto cinema, enquanto teatro, todas essas coisas foram marcos das suas épocas. Conectado. Então, quais serão os marcos desta época? E eu acho que a gente está vivendo a história. A gente está vivendo, assim, na carne, diariamente,
a angústia, o desespero, né? Essa falta de horizonte e uma falta de horizonte, né? Uma falta de horizonte social. Em amplo sentido. E a gente não pode se furtar a estas questões. A gente está vendo todas as questões prementes que a gente tem hoje, né? A questão do racismo, a questão da LGBTQIA+ fobia, a gente está vendo, né, o sexismo, a gente está vendo todas essas questões que por muito tempo foram abafadas e que hoje estão vindo à tona e que a gente tem que parar e a gente vai ter que refletir sobre isso, porque isso está intrinsecamente ligado ao nosso trabalho. O nosso trabalho é de síntese. Nosso trabalho é de síntese, né? Quando o Ésquilo escreve a trilogia tebana, o Sófocles escreve a trilogia tebana, ele está pegando aqueles mitos e está fazendo uma síntese para aquele povo. Como é que nós vamos pegar os nossos mitos hoje, né? E essa palavra, né? Vamos dizer mito no sentido maior do termo, né? No sentido do Campbell, no sentido junguiano da palavra, né? Certamente. Pelo amor de Deus, né? Por favor. E como é que a gente vai traduzir isso? Como é que a gente vai traduzir isso? Como é que a gente vai sintetizar isso? Para que, inclusive a apropriação, né, dessa mitologia toda nesse sentido que foi dado. Não nos furtemos a isso também. Exatamente. De entender isso dessas narrativas, né? A Viviane Mosé fala isso, que a Terceira Guerra Mundial é uma guerra da informação. É isso, é uma guerra de narrativas, entende? Sim. Você pega uma narrativa e você perverte aquela narrativa. Aí a gente volta à questão da estrutura, né? Se eu não entendo a estrutura, como é que eu posso discutir a estrutura? Certamente. Como é que eu posso dialogar com ela? Não tem como. Aterroriza que parece que é uma guerra da informação com a desinformação e a colisão disso, mas... Porque é isso, assim, né? De repente, a pós-verdade é isso. A pós-verdade é isso. Eu simplesmente contesto um fato com uma opinião. Com algo que eu inventei, entendeu? A Terra é plana. Aí você fala, oi? Pera. Sim, vamos parar um pouquinho e vamos entender. Não tem como. É difícil. Entendeu? Não tem como. Só que é isso. Vem alguém e consegue mover um grupo através de uma informação absolutamente desprovida de qualquer base real. Sim. Parece ficção até, né? Mas... Sim. A ficção não dá conta. A ficção não dá conta, né? É para aí que eu ia. A ficção não dá conta. Infelizmente, estamos vivendo para testemunhar que não se trata disso. Exato. Como é que, né? A gente está vendo, né? Como é que fulano estava na sua casa? Não sei. Aí você fala, não sei, entendi. Nunca nem vi. Nunca nem vi, né? Ai. Como que isso aconteceu? Olha que mistério. Não sei. Né? Ai, tadinho. Fiquei com medo que ele fosse atacado por alguém e coloquei ele na minha casa, mas eu não conheço ele. Não, tranquemos nossas portas e janelas. Sabe? É uma coisa... Aí pessoas estão voando. É uma guerra de narrativa, entende? É uma guerra de narrativa, porque quando você vê o fato é contundente, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. A gente dá risada, né? Mas um aí pouco, você tem uma guerra de narrativa. Você tem uma guerra de narrativa. E é isso, né? A gente está vivendo isso. A gente está vivendo uma guerra de narrativas. Uhum.
né? Mais do que mamadeira de piroca, do que a questão o comunismo, né? Quando você fala comunismo, do que é que você está falando? Qual é o contexto histórico que isso surgiu? Isso ainda é possível hoje, né? Quando a gente vive num mundo capitalista em que grandes corporações detêm o lucro majoritário, né, do trabalho das pessoas, é possível É uma comunismo? ignorância tamanha de que tudo isso teria que deixar de existir e passar a ser do Estado, e que isso é possível no mundo de hoje. Aqui Exato. no Brasil, Não, não, no enfim, mundo, no mundo. não, E sim, aí no quando mundo, mas é, ainda que fosse só mas aqui, mas enfim. mas é esse lugar, e aí de repente você pega uma narrativa e você transforma totalmente. Você Uhum. transforma totalmente. Eu nunca vou me esquecer, e eu gosto de dizer isso, uma pessoa muito próxima a mim, que eu amo profundamente, profundamente. Eu lembro que na época das eleições, conversando com essa pessoa, essa pessoa disse: não, porque a gente não pode deixar que a esquerda vença novamente, porque o MST vai pegar todas as pessoas que têm um quarto em casa e vai colocar uma criança que precisa de um lar. Pausa nisso. Aí estou eu lendo Svetlana Alexievich, que é uma autora ganhadora do Prêmio Nobel, que tem um grande trabalho de reunião de narrativas de sobreviventes, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, enfim. E aí ela tem um livro que chama Os Últimos Sobreviventes, que são as crianças bielorrussas, se não me engano, que hoje narram as histórias de quando elas sobreviveram à guerra. Uhum. E o que acontece neste livro tem uma narrativa de uma pessoa contando que essas crianças eram colocadas na estrada, porque elas tinham perdido os pais, passava um caminhão, eu estou fazendo tô falando o que eu lembro, Uhum. e que estes caminhões deixavam essas crianças em casas de pessoas que tinham um cômodo vago. Você entende a transformação da narrativa? Entendeu? Entendo. É difícil de acreditar que isso seja... Mas Mas é entendo, isso. claramente. Só que aí você pega uma narrativa que está lá atrás, você traz isso para hoje e você perverte essa narrativa. Sim. Uhum. Então a loucura é essa. Quando a gente fala da guerra da informação, é isso. Uhum. Né? Nós não temos espaço para que isso aconteça na nossa sociedade. Qualquer pessoa, né, que possa minimamente entender o mundo de maneira crítica vai dizer, né, quando recebe isso no seu WhatsApp, vai falar, gente. Para. Agora, quando você é desprovido, né, do senso crítico, de entender que aquilo é algo que é impossível de acontecer hoje, você acredita. E você assina embaixo. Infelizmente. É triste isso. É muito. Gabriel, encaminhando aqui para o nosso encerramento, eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho como drag e contasse para a gente como que você usa desse recurso para levar a educação para as pessoas, porque somos pessoas que acreditamos que a educação transforma e a educação salva. Sim. Então, eu queria que você compartilhasse aqui conosco, por favor. Cara, foi realmente um mundo que se abriu, assim. Foi realmente um mundo que se abriu e eu tenho que dizer aqui, acho que talvez a minha grande influência é a Rita Von Hunt. Assim, eu falo isso de coração muito aberto porque eu acho que é excepcional o trabalho que a Rita faz. Concordo, ela é uma pessoa incrível. Não, é incrível, é de um conhecimento e de e como consegue sintetizar esse conhecimento, né, de maneira
de maneira plural, de maneira democrática, né? E aí essa questão me surgiu muito a partir das eleições, né? Onde houve uma ruptura, assim, eu tive uma ruptura com pessoas muito próximas, por questões, né, desta ordem do MST, colocar criancinhas em casa, né? E eu falava, como é que eu posso dialogar com essas pessoas? Como é que eu posso dialogar com essas pessoas? Eu falei assim, acho que eu posso ir pela via do humor. Legal. Né? Só que eu não sou naturalmente um grande humorista. Eu preciso de uma personagem, né? Eu sinto essa necessidade. E aí foi um dia, numa brincadeira em casa, que eu comecei a brincar com uma voz, com uma coisa, com não sei o quê. Falei, gente, porque tem uma velha que existe em mim. Eu sou uma velha. Eu sou uma grande velha. Eu sou uma velha, eu sei que eu sou, né? E eu falei assim, eu acho que... Porque, assim, a tia Miziara, ela não é um ícone de beleza, né? Ela não tem esse sonho da drag, da coisa, né? Ela é bagaceira, ela é o que chamam de caricata, né? Ela vai para esse lado da drag caricata. Ela é maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo... mas eu falei assim, mas ao mesmo tempo eu não posso perder o conteúdo disso. Porque senão eu caio no entretenimento vazio. Né? Eu caio simplesmente e talvez correndo o risco de ser misógino, né? De me vestir como uma mulher e depreciar o lugar dessa mulher. Então é um lugar muito delicado. Eu falei, então eu acho que eu posso construir esta personagem, esta drag, e a drag é muito importante que a gente diga que é uma personagem, né? A drag sabe que ela é uma personagem, né? Ela sabe que aquilo é uma persona. E aí eu falei, e eu uso esse discurso, né? Tudo isso que eu estou estudando, todas essas questões que estão me incomodando, mas eu trago isso através do humor, através desse lugar onde eu possa talvez chegar a estas pessoas de maneira menos na porrada, mas mais no amaciando a carne, sabe? Na sutileza. E foi algo que foi incrível, assim, foi incrível, porque daí eu comecei a brincar de responder perguntas das pessoas e também um canal de escuta, né? Um canal de escuta de questões que às vezes eram as questões mais básicas, né? Ai, como é que eu chego no boy? E aí a gente brinca com isso. E aí, quando a gente começou com o canal do Precisamos Falar Sobre Isso, um dia eu conversando com o André virou e falou assim, por que você não lembra da Sue Johansen? Ai, meu Deus, eu acho que meu fone caiu ou não? Você está me ouvindo? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tinha a Sue Johansen, que era uma velhinha, que tinha um programa americano que falava sobre sexo. E ela era uma velhinha fofa, diva, maravilhosa, e que falava, assim, na lata o que tinha que falar. E aí eu falei assim, a gente podia brincar um pouco de Sue Johansen, entendeu? A gente estuda, a gente busca, né, o conhecimento técnico, e isso eu estou correndo muito atrás, porque, por exemplo, na live que eu fiz ontem, eu cometi um erro crasso, porque hoje você não fala mais portador de HIV. Isso é a pior coisa que você... É uma pessoa que vive com HIV. Entendi. Né? Então, eu ainda cometo erros, e eu estou aqui para fazer a minha meia-culpa. Né? Porque eu estou aprendendo mesmo, e é um estudo diário, assim. E aí a gente começou a transpor para esse lugar, de como é que, e aí acho que é aí que eu ligo com a Rita Von Hunt, né? De como é que você pode, através desta caracterização, que é uma caracterização que ela é agradável, né? As pessoas gostam, as pessoas se divertem. Então, como é que você pode pegar esta ferramenta e transformar isso num objeto de educação? Perfeito. Então, é a partir disso que a tia Miziara se desenvolve muito. E tem a Ivone Onassis, que aí ela vai mais para esse lugar do bufão. Aí é uma característica mais bufônica.
né? Que aí entra num E bem registro crítica. mais crítico, mais feroz, né? Então, e é isso, né? São dualidades, as duas coisas existem em mim. E eu acho que como intérprete você pode dar vazão a essas duas coisas. E eu me sinto muito confortável nesse lugar, porque eu tenho a máscara, né? Uhum. Mas o meu pensamento está lá. E você acaba tendo uma pesquisa aí de como é que você desenvolve o discurso de cada uma. Assim, quando você encontra um personagem, como é que você se coloca dentro daquele discurso. Então, Com é uma certeza. maneira muito divertida de trabalhar, é uma maneira muito divertida de educar. E também mais uma forma de você encontrar uma forma de expressão e de Exato. surgida, né, de uma inquietação sua, e ao invés também de ficar parado esperando, né, a gente percebe que isso é muito consistente ao longo da sua carreira, de não esperar as coisas acontecerem Exato. e estar sempre se É. mobilizando para Uhum. fazer acontecer, indo atrás, colocando os espetáculos E em cartaz, produzindo no peças momento que ou... a gente se encontra, Uhum. nesse momento, desculpa te interromper, Chá, Imagina! Não, 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 não me nesse interrompeu, não. momento que a gente se encontra, né, como é que a gente proporciona alguma coisa ao outro? E a gente também, sem dúvida nenhuma, né? Lindo. Porque é um instante de alívio, é um instante de alívio, né? Eu vou te dizer, assim, eu sempre fui uma pessoa que odiei me maquiar, eu odiava me maquiar, né? E hoje eu passo 2 horas montando. Porque é isso, tem uma série de recursos técnicos que eu fui aprender no YouTube com todas as drags maravilhosas, esconder sobrancelha, que eu ainda não faço bem, eu, né, desenhar a sobrancelha, que eu também não faço bem. A única coisa que eu faço razoavelmente bem é passar blush. É a única coisa. Amo. Eu faço aqui. Mas você vai lá, você fica olhando e vai entendendo, vai aprendendo e vai pesquisando. Mas é um momento de alívio, é um momento de alívio para a gente. E o resultado que a gente tem visto, né, das lives, quantas e quantas pessoas não estão podendo falar sobre, né, podendo colocar, né, esse tabu do HIV e da AIDS, que nos é colocado assim de maneira muito categórica, quantas e quantas pessoas não vêm nos dizer, né, ou nos comentários, ou nas DMs, nossa, obrigado, eu precisava ouvir isso, eu não sabia tal coisa, eu queria saber mais sobre isso, né? Você acaba sendo uma ponte entre o conhecimento, né, e esse lugar de papel social mesmo, né? A sociedade Certamente. civil ela teve um papel fundamental no enfrentamento à epidemia do HIV e da AIDS. E somos nós novamente que vamos ter que fazer isso, porque nós temos um governo que não se preocupa e que quer dizimar essas pessoas, porque não são as pessoas que de fato estão ali, né, estão ali na sua pauta, são só os seus iguais e não os seus diferentes. Então, como é Infelizmente. que a gente democratiza isso com os nossos recursos? E novamente a gente volta na questão do investimento, né? Você investe no que você acredita, você investe naquilo que é necessário ser feito, porque senão não faz sentido. Não faz sentido. Perfeito. Perfeito. Gabriel, obrigada. Assim, só queria encerrar assim com um spoiler, talvez. Ouço rumores de que Tia Miziara talvez esteja vindo aqui para a Radiocracia. Exatamente, bem. Ai, que delícia! Teremos Tia Miziara aqui Teremos Tia sobre Miziara. falando Teremos, sobre sim, AIDS, HIV, quebrando tabus. Não precisamos falar sobre isso. Assim que for sim. confirmado a data de estreia e inclusão na nossa grade, será amplamente divulgada, mas muito feliz em compartilhar o espaço aqui da rádio com você. E eu, sem dúvida nenhuma, em fazer parte dessa ação tão linda, tão importante, tão democrática, né, reiterando, mas tão generosa, né, de um coletivo de pessoas absolutamente plural que se uniu
porque voltamos à questão da sociedade civil, né? A sociedade civil tem que se mobilizar. Nós Exatamente. temos que nos mobilizar. E nós não temos que nos mobilizar somente para reivindicar. Nós temos que nos mobilizar para aprender juntos. Nós temos que nos mobilizar para dialogar. Exatamente. E parar um pouco com essa ideia de que parece que a sociedade somos nós, né? Nós, pessoas. Opa! Nós. Não é uma entidade, né? Não, é o conceito de cidadania, né? O conceito de cidadania na sua essência. Uhum. Eu faço parte disso, eu sou cidadão, eu sou cidadã, então, de fato, eu tenho que entender aonde eu estou inserido para que eu possa reivindicar aquilo que é melhor, não somente para mim, mas para o todo. Exatamente. Gabriel, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite, a generosidade, a escuta, o amor, tudo isso. Eu ficaria aqui o tempo todo falando com você. E eu ficaria falando com você, Chá. Você te desliga e reconecta, brincadeira. Não, vou encerrar aqui para dar o nosso tempo de entrevista. E bem-vinda à rádio. Obrigado, meu amor. Obrigado a todos, todas e todes que proporcionaram esse momento, né, de nós estarmos juntos. Um beijo enorme. Um beijo imenso para você, meu amor. Te amo. Eu também te amo muito. Nessa edição do Quero Jobs, conversamos com o ator, performer, produtor, professor e drag queen Gabriel Miziara. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana nós lançamos entrevistas inéditas, aqui e nas plataformas digitais. Para nos achar, é só procurar por @programa Quero Jobs, tudo junto. Até a próxima semana!